na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Já deu 1, 2, 3? Já. Amados, vamos iniciar o culto ao nosso Deus, culto de pregação do Evangelho e glorificação ao nome maravilhoso do nosso Deus, nossa autoridade maior nas eternas alturas, nosso santo, 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 e aquele Deus maravilhoso que tomou conta de nós, que nos segura, que nos guarda, que nos deu seu Filho para nos salvar. Então nós vamos cultuar a Ele, vamos agora nos desligar das coisas do mundo, dos prazeres do mundo, das ocupações mundanas. Vamos nos desligar disso tudo, é apenas 1 hora, vamos nos ligar ao trono da graça, para pedirmos ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, que aceite o culto que vamos oferecer agora. Pregação da palavra de Deus e edificação da igreja. Vamos orar agora ao nosso Deus, pedir a Ele que, por misericórdia, não nos abandone, não nos deixe e receba o culto que vamos celebrar para a glória do seu nome. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, Pai eterno e glorioso, só Tu, meu Pai, és Deus acima de todas as coisas, Criador, sustentador, mantenedor, controlador de tudo que existe nos céus, na terra e debaixo da terra. Nada ultrapassa o Teu poder. Nada vai além do Teu domínio. Tu dominas todas as coisas, Tu mediste o céu a palmos, Tu mediste, Senhor Deus, o pó dos montes em balança de precisão. Pois bem, então Tu és aquele Deus maravilhoso, que as nações são diante de Ti como gotas d'água de um balde, e ilhas como coisas sem importância por aí afora. Tu és o Deus grandioso, maravilhoso, eterno, santo, santo, santo. Olha para nós agora com olhar de misericórdia, aos nossos parentes e amigos, Pai querido, que estão nas Tuas mãos. Olha para cada um deles com olhar de misericórdia. Enche-nos da Tua graça. Perdoa nossos pecados, tantos e tão grandes. Ó Pai, recebe a nossa oração, por misericórdia. Olha para a Tua serva Neuza, o aperto que ela está passando com enfermidade. Aquilo que eu tenho te pedido, Senhor, por misericórdia, reparte a dor dela comigo. Não somos uma mesma carne, não somos carne um do outro e ossos um do outro. Então reparte com ela, não deixe ela sofrer sozinha. Quero sofrer a metade do que ela sofre.
te peço isto e te suplico isto, em nome e por amor do Senhor Jesus. Também te peço que nesta hora, ó Pai, a tua igreja em toda a terra seja iluminada, seja, ó Pai, cada membro abençoado, cada membro diante dos teus olhos, para que se firmem mais e mais na tua vontade, glorifique o teu nome, santifique o teu nome, e seja, Senhor Deus, a tua vontade sobre todos nós. Perdoa nossos pecados, te suplico e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças e paz a todos, estamos aqui mais uma vez, né, alegres para fazer essa live, pregar Aleluia. o Evangelho de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e acusar a presença de alguns irmãos, Elisa Macabral, Leia Matos, Cacheiro Tapimirim, enfim, que Deus possa abençoar a todos aí, pastor Sérgio da Conceição, irmã Maria Carmo, pastor Gênesis, que sempre entra, né? Quero também deixar um grande abraço para o pastor Hamilton Luiz Vieira, que hoje é aniversário dele, já nos falamos. Que Deus possa acrescentar muitos anos de vida para ele. Né? 90 anos, estão lá numa festa em Bom Sucesso, nós já nos falamos. E nós vamos, né, orar aqui agora pelos enfermos e entregar o pastor Ferreira nas mãos do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos. Glorificado seja o teu nome, meu Deus. Ó Deus, pelos teus grandes feitos, Aleluia. pelas tuas bondades e maravilhas. Aleluia. Que o teu nome seja em tudo e por tudo. Aleluia. Glorificado seja o teu nome. Eu quero entregar o enfermo agora nas tuas mãos. Eu Amém, repreendo meu agora Deus. o que a irmã Neuza está passando. Aleluia, Ó Senhor. Deus, eu repreendo com fé. Amém, meu Porque Pai. eu sei que tu podes fazer Amém. muito mais do que aquilo. Ó Deus, fazer muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos. E eu quero entregar o enfermo nas tuas Aleluia, mãos. Pai querido. Faça isso por misericórdia. E abençoe o teu povo que está agora ao vivo e Amém, aqueles que Jesus. entrarem posteriormente. Tudo isso eu te peço com perdão dos meus pecados em nome de Jesus. Amém Ferreira. e amém. Meus amados, nós vamos agora pedir ao Rogério que leia a Bíblia em João, capítulo 10. É 10, né, Nil? Versículos de 8 a 11. João De 10. 8 a 11. João 10. De 8 a 11, não? O que é isso? De 8 a 11. É. Todos aqueles que vieram antes de mim. Vai lá. João 10, de 8 a 11. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém e amém. Meus amados, eis aí o nosso Jesus se expondo à nossa disposição como aquele que veio para cuidar dos perdidos. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Ele diz que ele é a porta das ovelhas. Ele diz que ele veio para conceder vida longa, conceder vida abundante aos perdidos. Ele veio para salvar, ele diz. Vim para salvar. Veio para dar vida. Ele diz, todos que vieram antes de mim são ladrões, são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou aquele que vim para salvar, para conceder uma vida abundante, uma vida eterna. E ele tem feito isso, nos concede uma vida abundante, enquanto estamos aqui, na Igreja Militante, e prepara-nos uma vida eterna e gloriosa na Igreja Triunfante, quando lá chegarmos
a qualquer momento dessa hora. Pois bem, meus amados, esse é o Jesus que nós pregamos. Ele veio para salvar. E por que é que ele veio para salvar? Porque ele viu que toda a humanidade... Ele viu que toda a humanidade estava perdida. Todos aqueles que estão no céu agora, salvos por ele, estiveram perdidos um dia. Estiveram perdidos, mas ele veio. E desde lá, do tempo de Abraão, que ele vem acompanhando o seu povo através do deserto, através dos cativeiros, através de tudo, mas não abandona o seu povo. Esse Jesus maravilhoso, ele veio em forma de nuvem, ele veio em forma de pedra, ele veio em forma de várias formas, mas o mesmo Jesus glorioso. A pedra que acompanhava o povo, essa pedra era Cristo. A palavra de Deus nos garante isso. Pois bem, esse Jesus maravilhoso, depois de ter estado fora dos dias da sua carne, ele foi feito homem, para que não houvesse dúvida, e para que nós o conhecêssemos, víssemos o que ele estava disposto a sofrer por nós. E ele veio, e ele se ofereceu, e ele sofreu, e todo mundo foi contra ele. Quando ele nasceu, a sombra da cruz já o seguia. Como criança, ele já teve que fugir, escondido no colo da mãe e do pai adotivo. Ele teve que fugir para o Egito e voltar depois, quando souberam que o inimigo dele tinha morrido. Pois bem, mas o inimigo dele não morreu, não. Não tinha morrido, não. Então ele veio e começou a pregar. O mundo se levantando contra ele, o mundo perseguindo, o mundo querendo matá-lo, o mundo querendo enganá-lo, e ele vencendo a tudo, pregando em todos os lugares, revelando Deus, mostrando que era Deus. Perdão pela tosse. Provando que era Deus, mas não negou, não abriu mão daquilo que ele veio fazer, sofreu por nós, foi humilhado, foi cuspido no rosto, recebeu uma coroa de espinhos, foi ferido pela lança, mas não negou, não reclamou. A Escritura garante, lá no livro de Isaías, capítulo 53, que esse Jesus maravilhoso, ele foi tratado como um cordeiro, imolado como um cordeiro, tosquiado como uma ovelha que é tosquiada, mas não abriu a sua boca para reclamar nada, porque ele sabia que se ele reclamasse, nós é que sairíamos perdendo. Então ele suportou o sofrimento até ir para a cruz. E mesmo no caminho da cruz ainda pediu: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E sofreu desse jeito. Por fim teve que carregar a cruz nas costas, a minha cruz, porque ele não tinha cruz. Morrer pregado na minha cruz, sufocado pelos meus pecados, e mesmo assim perdoando.
E quando cumpriu toda a sua missão, o que recebeu do Pai para nos cuidar de nós, ele disse: está consumado. Consumou a obra, e para mostrar que tinha consumado mesmo, rasgou o véu do templo de alto a baixo, abriu o lugar santo, onde só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, e ele expôs o lugar santo para que todos nós pudéssemos entrar ali, orar a Deus, glorificar a Deus, santificar a Deus e recebermos de Deus as bênçãos necessárias. Pois bem, meus irmãos, esse é o Jesus que veio cuidar de nós. Veio para salvar. Todos estavam perdidos. E grande parte da humanidade continua perdida. E Ele continua salvando. Ele continua lavando os nossos pecados. Ele continua embranquecendo as nossas vestes espirituais e nos apresentando ao Pai como novas criaturas, geradas não pela vontade do sangue ou da carne ou do homem, mas geradas por Deus como novas criaturas, filhos de Deus, e vivendo para Deus nesse mundo, não sendo cidadãos do mundo, conforme ele mesmo diz: não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus amados irmãos, é por isso que nós pregamos esse Jesus, porque não vemos condições de um pecador ser salvo de outra maneira. Não há como. E no inferno agora, muitas cabeças coroadas que pensaram que era gente muito importante aqui, que era grande, que era poderoso, que era tudo, estão no inferno agora. Muitas mulheres bonitas que aqui pintaram o 7, que pecaram à vontade, estão no inferno agora. Não teve recurso. O próprio Jesus disse que todo o dinheiro do mundo não compra uma alma. Olha o valor que ele está dando à sua alma. Todas as riquezas do mundo, se você tivesse agora, fosse dono, elas não davam para comprar a sua alma. Pois bem, então, companheiros, prestem bem atenção a essa palavra, a isso que o Senhor Jesus disse. É Ele que salva, e somente Ele que salva. É Ele que pode salvar, e somente Ele, nenhum outro. Não há no céu uma única pessoa que tenha entrado lá, a não ser lavada pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Nenhum. Porque Deus procurou um justo e não achou um justo, e mandou seu Filho para cuidar de nós. Então não adianta você fazer promessa, você carregar uma cruz nas costas, você fazer boas obras, você dar o que você tem, você ser dizimista, você pregar a palavra. Não adianta você fazer nada. Não adianta você fazer nada. Sem Jesus você não vai para o céu. Sem Ele você está perdido. Perdido para sempre. Não é perdido por um tempo, não. É eternamente perdido. Olhe que o Senhor Jesus disse que sem Ele nenhum vai para o céu. Não adianta você ter ser santo devocioneiro,
você ter sua religião, você ter sua fé, você ter suas boas obras. Não adianta você ter nada disso. Ou você aceita a Jesus como Salvador, ou você estará perdido eternamente e para sempre. A palavra de Deus para sempre permanece no céu e ela é justa. Ela fala, ela diz que Deus nos deu seu Filho bendito para morrer por nós naquela cruz, para que não houvesse condições de alguém se perder, que todos fossem salvos por Ele, pelo derramamento do seu sangue, por tudo aquilo que Ele fez por nós. A palavra de Deus nos garante isso. E garante que não há meio salvo no céu, não. Não existe meio salvo. Ou você é salvo por Jesus, ou você nunca entrará no céu. Ou você se reconhece pecador, se arrepende do seu pecado, confessa o seu pecado, abandona o seu pecado e abraça a Jesus como seu Salvador, ou você faz isso, ou não há esperança nenhuma para você. É por isso que eu prego esse evangelho há mais de 70 anos. E se Deus me desse mais 70 anos de vida, eu continuaria pregando esse evangelho. Porque não há outra mensagem, não há outro recado de Deus, não há outro enviado por Deus, não há outro que Deus tenha para enviar para salvar. É Jesus, Jesus, Jesus. E o nosso Deus, é interessante que o Senhor Jesus salva e Deus recebe isto. Porque todo aquele que é salvo por Jesus é a alma que Deus entrega a seu Filho para salvar. São pessoas que o Espírito Santo iluminou, mostrou e fez com que essa pessoa decidisse aceitar Jesus. E Deus providenciou a salvação dessa pessoa muito antes que essa pessoa existisse, muito antes que a humanidade existisse. Deus providenciou a salvação de todos nós. Deus preparou a salvação de todos nós. Eu fico muito maravilhado com o meu Deus ao pensar, ao saber que pecador como eu fui, mesmo quando estava atolado no pecado até o pescoço, meu Deus não me abandonou nem disse você não vai. Não. Mostrou-me o caminho, eu criei em Jesus, Jesus me lavou dos pecados, me apresentou ao Pai branco como a neve, lavado, limpo, e até hoje não mudou. Até hoje continua lavando pecadores. Hoje o Senhor Jesus não é mais aquele varão que andava conosco. Agora ele é Deus eterno, Deus poderoso, Deus forte e Pai da eternidade e Príncipe da paz. Olha, o que é? Olha quem é seu Salvador, o Pai da eternidade. Pense nisso. Pense nisso.
Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, o Filho, que o profeta Isaías diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principal, o nome dele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha quem é seu Salvador, o Pai da eternidade. Não há como você se perder se você crê em Jesus. Não há como você se perder se você se entregar a Ele. Ele é o Pai da eternidade, é o Salvador do pecador, seja qual for o pecador, seja qual for o pecado. Se você se arrepender, você será salvo eternamente. Eu gostaria que você pensasse nisso. Gostaria que você decidisse essa noite ir para o céu comigo. Eu não sei quando o Senhor voltará. Sei que está muito perto a volta dele, porque todos os sinais demonstram isso. Tudo que acontece nesse mundo nos mostra que Jesus está perto de voltar. A igreja dele vai descer daqui a pouco. E nós que ainda estivermos aqui, vamos subir ao encontro dele. E nós que já estivermos na glória, vamos descer com ele. Interessante passar o milênio aqui na terra, diante do grande trono branco, diante do trono do juiz que vai decidir, finalmente, de uma vez por todas, a nossa sorte eterna, embora nós já estejamos, quem está no céu gozando a graça, quem está no inferno sofrendo. Mas vai ter tudo isso confirmado eternamente. O Senhor vai fazer isso. Olha, é interessante. Para você ser salvo, em um piscar de olhos você pode ser salvo. Agora veja bem, se você for condenado é eternamente. Pense nisso. Quantos milhões de anos você vai passar com o diabo e seus anjos, seus demônios, no inferno? E se você crê em Jesus agora, você se livrou disso de uma vez por todas. Você se reconhecendo pecador, pedindo perdão, glorificando a Deus, abandonando o pecado, você garantiu a sua felicidade eterna, 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 até consumação dos séculos, que ninguém sabe. Quando é isso, só Deus pode saber. E como Deus é eterno, também o seu gozo vai ser eterno. Como Deus é eterno, também o sofrimento do perdido vai ser eterno, porque para livrar de uma eternidade perdida, Jesus deu a sua vida, pregado naquela cruz, derramando seu sangue gota a gota. E notem que coisa interessante, mesmo ali na cruz, ele salvou um pecador que disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: em verdade vos digo, que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Olha, num instante um ladrão foi salvo. O outro ficou falando besteira, tolice, reclamando, perdeu-se. Mas aquele que confessou a Jesus como Salvador, que pediu misericórdia, foi atendido pela misericórdia divina. Nós vamos encontrá-lo no céu, naquele grande e glorioso dia, louvando o Senhor, engrandecendo o Senhor, glorificando o Senhor. Ele está lá. Nós iremos para lá. Nós, que eu digo, a igreja,
E eu espero que a igreja esteja atenta, que a igreja esteja despertada, que a igreja esteja acordada, que a igreja não vacile, não olhe para trás, não olhe para os lados, olhe para a frente e para o alto e vamos nos encontrarmos com Jesus lá na eternidade. Eu estou muito doente com essa tosse, mas não deixo de pregar esse evangelho glorioso, porque o meu Salvador sofreu por mim muito mais do que isso, e não reclamou, e mesmo assim me amou. Sofreu pelos meus pecados, morreu por causa deles, mas me amando. E me ama até hoje, o meu Salvador me ama. Até hoje, embora com tosse, com tudo isso, porque isso tudo ficou no mundo, essas enfermidades ficaram no mundo, qualquer pessoa pode cair com enfermidade dessa. Mas interessante é que um salvo, mesmo com identidade dessa, ele é feliz com Jesus. Feliz com Jesus. Glorifica Jesus. Louva a Jesus. Engrandece o seu Deus. Santifica o seu Deus. E exalta a glória do seu Deus. Pois bem, meus amados, esse é o Jesus que nós pregamos. É o Jesus que está disposto a salvar qualquer pecador que se reconheça pecador, se arrependa, confesse o seu pecado e abandone. E se agarre com Jesus. Porque a palavra de Deus garante que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem é que pode tirá-la dali? Nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem é que pode tirá-la dali? Ninguém. Ela está garantida, ela está segura nas mãos do Onipotente. E falar em onipotente, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Quer dizer que ele pode tudo, vê tudo e sabe tudo. Não há nada nesse mundo que o nosso amado Jesus, nosso Deus, não saiba. Não há nada estranho para ele. Não há doença incurável. Não há ninguém. Tudo é bênção para o Senhor. Tudo é o Senhor. Tudo o Senhor quer fazer por nós. É interessante que não há pecado que o Senhor não perdoe. Não há pecado que Ele não queira perdoar. Todos os pecados Ele deseja perdoar. E Ele quer perdoar. E Ele quer que você more com Ele na glória. O próprio Jesus diz o seguinte, que Ele pede ao Pai que onde Ele estiver, todos nós estejamos com Ele para vermos a glória que Ele tinha antes que o mundo existisse. Pois bem, meus amados irmãos, esse é o Jesus que nós pregamos. O Jesus que quer salvar você, que quer salvar sua família, que quer salvar todos os pecadores. É só eles quererem, é só eles desejarem, é só eles buscarem, é só eles se reconhecerem que são pecadores, que não merecem coisa alguma, que tudo que Deus faz para nós, faz por bondade dele, não porque nós mereçamos. Nós não merecemos nada, não. Nós carecemos de Jesus. Carecemos de Deus. Precisamos de Deus, e é Deus que nos ampara, é Deus que nos guarda, é Deus que nos segura, é Deus que nos suporta as nossas fraquezas, e é Deus que nos perdoa de tudo aquilo que fazemos de errado.
é Deus que nos assiste, que nos guarda, que nos segura. É Deus que está cuidando de você agora e de mim. Pois bem, eu fico triste quando eu prego o Evangelho, muitas vezes fico triste, em saber que muitas pessoas estão ouvindo a mensagem, mas não estão valorizando. Muitas pessoas estão ouvindo a mensagem, mas não estão crendo. Muitas pessoas estão ouvindo a palavra, mas não estão aceitando. E para sempre a palavra de Deus permanece no céu. E ela é nova em todo o tempo. Embora seja a palavra mais antiga que se possa pensar, ela é a palavra que todo o tempo ela é moderna. Todo o tempo ela é aceita. E aquilo que o Senhor Jesus disse, aquilo que o Senhor disse há 1 milhão de anos que era pecado, continua sendo pecado hoje, e é preciso que nós creiamos nessa palavra. Amém? Nós vamos terminar por aqui. Está na hora? Não, está longe ainda. Está longe? Vamos... eu disse terminar, foi um erro da minha parte. Nós vamos continuar pregando esse evangelho glorioso. É a tosse que me faz apressar, é a tosse que me faz querer parar, mas não vou parar de pregar, não. Vou continuar mostrando a vocês que sem Jesus não há salvação para ninguém. O próprio Jesus disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não vai ao Pai sem Jesus, não. Você só vai a Deus se for por Jesus. Sem Jesus você não vai. Não entra no céu. Eu queria que você pensasse nisso. Queria que você imaginasse nisso. Sem Jesus você não vai. É Jesus, só Ele veio, foi dado pelo Pai para nos acudir. Só Jesus. E mais ninguém. Só Ele foi dado, só Ele veio do céu. Só Ele morreu por nós. Que é de outro que morreu por você? Muitos apóstolos foram mortos, muitos membros da igreja foram martirizados e tudo isso, mas tudo por eles, pela fé que eles tinham, não pelo que não pelos outros, por eles mesmos. Eles morreram. A gente fala em São Jorge, fala em São Sebastião, fala em São Santo fulano de tal, mas nenhum deles morreu por nós. Nenhum deles. O único que nos salvou, que nos acudiu, foi o Senhor Jesus, que teve compaixão de nós. Foi o Senhor Jesus que nos acudiu, que veio e nos salvou. Morreu na cruz por nós. Entregou sua vida. Então, meus amados irmãos, esse é o Jesus que nós pregamos, essa é a mensagem que pregamos, esse é o recado do céu que estamos dando a vocês. Não adianta você se escorar em outra coisa, não adianta você pedir outra coisa, não adianta você ter um santo devocioneiro, não adianta você fazer promessa, não adianta você ter boas obras, não adianta você ter uma religião, nada disso significa coisa alguma se você não for um salvo por Cristo. Nada disso significa. Você tem que reconhecer os seus pecados, tem que pedir perdão, tem que confessá-los, abandoná-los e agarrar-se com Jesus.
pedir ao Jesus que tenha misericórdia de você, porque é por isso que no céu tem milhões de salvos. Ô, Nani, Tem milhões de salvos no céu porque apelaram, porque pediram, porque clamaram, porque desejaram, porque buscaram, porque confessaram seus pecados e agora estão lá, felizes, glorificando a Deus, santificando a Deus, exaltando a Deus nas eternas alturas do céu. Pois bem, e o nosso Deus, com toda a humanidade nas suas mãos, com todos os crentes nas suas mãos, com toda a igreja nas suas mãos, Ele está vendo você, Ele está vendo seu coração agora, Ele está vendo o que você está pensando agora, Ele está vendo o que você está desejando agora, Ele está vendo o que você está negando agora. Pois bem, não adianta. É Jesus ou não adianta você apelar para outro? É Jesus ou não adianta nenhum? Pois bem. E nós pregamos esse Jesus, e pregamos esse Jesus, e pregamos Jesus, pregamos todo dia, toda hora, se for possível, não deixaremos de pregar esse Jesus maravilhoso, que é para naquele grande dia você não ter desculpa, ninguém vai ter desculpas, porque muita gente está ouvindo agora essa mensagem e outros vão ouvi-la depois, mas muita gente não vai ligar para isso, vai continuar do jeito que era, fazendo o que fazia, pecando como pecava, falando o que falava, e nessas condições vão se perdendo por aí afora. E o nosso Jesus veio para salvar. Nós proclamamos isso. Nós pregamos isso. A palavra de Deus prega isso. A palavra de Deus diz isso. E o próprio Jesus diz isso. Eu vim para salvar. Eu vim salvar. Eu não vim pregar. Eu não vim salvar o justo, não. Vim salvar os perdidos. De maneira, meus amados irmãos, que esse é o Jesus que pregamos e esse é o Jesus que continuaremos pregando até a volta dele. Esse Jesus maravilhoso que diz, olha, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida longa, vida eterna, salvação, santificação, louvores a Deus por esse céu adentro, por esse universo adentro, louvando a Deus, cantando a Deus, junto com os anjos, junto com todos os salvos, louvando, santificando, glorificando e exaltando a Jesus, o Todo-Poderoso. E Jesus, como Pai da eternidade e Príncipe da paz, preparando o seu reino para julgar o mundo, para julgar os anjos, o inferno, para julgar todas as coisas, com a sua sabedoria, com o seu poder, porque a Escritura diz que ele, porque fez a vontade de Deus salvando os homens, recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Até os perdidos vão ter que confessar isso, embora não tenham mais condição de salvação. Até os perdidos vão dobrar o joelho e confessar que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Senhor dos senhores, que Jesus é o médico dos médicos, que Jesus é o Deus dos deuses, porque não existe outro Deus senão o Pai, o Filho e o Espírito Santo, essas três pessoas que constituem um único Deus em três pessoas, para cada uma ter o seu ministério.
Então, meus amados irmãos, nós não temos outra coisa a pregar. Nós não temos outra autoridade a proclamar. Nós não temos outro Deus a quem servir. Nós não temos nada. Nós só temos o nosso Deus, o nosso amado Jesus, o céu que nos espera, a glória que nos espera. O mundo vai desaparecer, o céu que vemos agora também vai desaparecer, só o trono branco com o juiz é que vai estar ali para decidir a sorte de cada um de nós. Que Deus que é bom, que Deus que é santo, 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 nos abençoe, nos dê a sua paz, nos guarde no seu temor, para que glorifiquemos sempre a Ele, adoremos sempre a Ele, qualquer que seja o nosso estado. Estou doente, vocês estão vendo que estou gripado, como estou tossindo. Minha esposa está doente também, ela está agora, até foi se deitar porque está doente, mas somos felizes com Jesus, porque a doença não nos tira a alegria da eternidade. A doença não tira de nós a salvação eterna. A doença não tira de nós o gozo de pertencermos ao Senhor. Não. A doença vem e passa. Se vier para nos levar, nos leva dessa igreja militante para a igreja triunfante. Mas para nos tirar da graça de Deus, não há poder em todo o universo que possa nos arrancar da graça, da salvação eterna, do gozo eterno, da presença eterna de Jesus, da alegria de sermos salvos por Jesus Cristo. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue santificando a sua igreja, membro por membro, para que a sua igreja ela continue atuando, pregando, orando, santificando e glorificando a Jesus. Louvores e adoração sejam oferecidos ao nosso Deus por toda a eternidade. Amém e amém. Vamos orar, irmãos, para terminarmos. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, bendito seja o Senhor para todos sempre. E, ó Deus, eu quero neste momento te agradecer por esses momentos, que o Senhor possa estar abençoando o ouvinte. Aleluia. Vou entregar agora minha mãe nas tuas mãos e repreender o mal pelo poder que há no nome de seu Pai Jesus. também. Em nome de Jesus, o mal agora caia por terra. Amém, meu Eu Deus. repreendo, Senhor, porque há poder no teu nome para isso. Aleluia. Ó Deus, nós estamos limitados, mas Aleluia. tu não és ilimitado. Também entrego o pastor Ferreira nas tuas mãos, que está com dificuldades. Meu Deus, toma o teu servo em tuas mãos e eu repreendo agora a dificuldade e o mal. Glória Caia por terra toda enfermidade, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Ferreira da Bênção Apostólica. E agora, irmãos, que o insondável e profundo amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor Jesus e as doces e eternas consolações e alegrias do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor, e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos até segunda-feira que vem em nome de Jesus. Amém.